Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, nós nos sentimos muito contentes com a presença de todos, os encarnados que nós estamos vendo, mas também aqueles que não estão visíveis aos nossos olhos, aos meus não. E que eles possam também levar daqui uma mensagem, tá, que a gente coloca com todo carinho, com todo respeito e com toda caridade. O tema que eu vou falar hoje, ele é do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o item 3. Claro que ele não está seguindo à risca aquele texto, porque aquele texto é no Evangelho. E se houver uma necessidade de a gente conferir ou informar-se um pouquinho mais, a gente vai e busca esse recurso. Quero iniciar com duas perguntinhas. Primeiro, o que significa uma vida virtuosa? A gente pensa nisso? Quais as qualidades importantes que podemos cultivar para nos tornarmos seres humanos melhores e mais próximos da nossa essência espiritual? Onde é que a gente vai buscar tudo isso, né? Então, nós vamos entrar já direto no assunto para perceber sobre as virtudes, que antigamente era um termo que eu no meu círculo de social, assim, de família e amigos, se falava muito, principalmente as moças virtuosas, né? São aquelas casadoiras e que não me incluí no meio. Não casei, então eu estava fora. Mas a gente conhecia este termo desta maneira também, né? Muitas pessoas eram classificadas dessa maneira. Hoje em dia, confesso que não é um termo que faça parte do meu conhecimento, do meu vocabulário usual. Mas as virtudes, então, são as características positivas que moldam o caráter e o comportamento de uma pessoa. Nós podemos classificá-los, né, se assim for permitido, pelo comportamento que nós apresentamos, tornando-a melhor em suas ações e decisões. Isso não significa que nós não tenhamos decisões, mas ela vai ser melhor, as nossas decisões vão ser melhores de acordo com as nossas capacidades de virtuação, né? Não sei se esse termo dá para usar. Elas são consideradas essenciais para uma vida moralmente boa e para o desenvolvimento humano pleno. Nós estamos aqui nessa encarnação para nos desenvolver, para nos melhorarmos plenamente. Alguns conseguem, outros não, mas outros vão precisar voltar de novo, talvez na mesma condição, para poder desenvolver. Então, o que a gente pode fazer? Vamos tentar nós melhorarmos a cada dia mais, para que a nossa volta seja já num outro patamar. Nós vamos falar mais para o final sobre isso também. As virtudes humanas também são conhecidas como virtudes morais. São hábitos firmes que regulam os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso comportamento. Ordenam nossas paixões e guiam a nossa conduta segundo a razão e a fé. Nós precisamos utilizar destes recursos para que a nossa moral se eleve,
mas sem abandonarmos o uso da nossa razão. Nós não podemos deixar de lado. Muitos dizem assim, ó, o ideal é o equilíbrio, né? Entre a razão e a emoção. Não sejamos tão racionais, nem tão emocionais. Há um tempo atrás se dizia, a razão é masculina e a emoção é feminina. Cada vez mais, graças a Deus, eu tenho visto homens muito emocionais. Homens que choram, né? Não por qualquer coisa, mas homens que choram sem a vergonha de demonstrar nesse choro, nas lágrimas que escorrem, um sentimento que vem de dentro de si próprio. E mulheres que não são tipo mimimi, manteiga derretida, mas que têm decisões firmes, utilizando um pouco mais da razão. Nós sabemos que não é característica exclusiva do homem a razão e da mulher a emoção, mas o ideal seria nós fazermos a união dessas duas características, né? Hábitos firmes, então, isso aqui eu já falei, né? São aqueles que vão regular os nossos atos. Nós temos que ter atitudes caracterizadas pela firmeza de pensamento, pela firmeza de ações, pela firmeza daquilo que nós podemos garantir depois que nós cometemos algumas atitudes, tá? Que nós praticamos algumas atitudes. Uma disposição no sentido de praticar o bem revela mais do que uma simples potencialidade ou uma aptidão para uma ação boa. Trata-se de uma verdadeira inclinação. Nós temos inclinações dentro dos nossos comportamentos. Algumas são plenamente conscientes, outras a gente tem que dar uma moldadinha, né? A gente tem que dar uma estudada, tem que haver essa percepção para que a gente possa modificá-las. E, de preferência, sempre modificando para o melhor, né? Gente, eu falo isso e pensando, meu Deus, se eu fizesse tudo isso, mas um dia eu chego lá, tá? Na realidade, a virtude é uma atitude muito tímida. Como assim tímida? Sim, a virtude não se anuncia. Eu não quero dizer para vocês, eu possuo virtudes. Não, isso já deixa de ser uma virtude. Tá? Mas a virtude, ela vai permitir que o outro perceba em mim essa característica. E aí sim, ela vai ter uma validade bem melhor. Então, assim, vamos permitir que os outros descubram em nós essas características. E aí nós temos exemplos de virtudes. Tá? Nós temos a prudência, que é aquela capacidade que nós temos de diferenciar e tomar as decisões mais corretas possíveis, ponderando todas as consequências dos nossos atos. Será que se eu fizer isso, eu vou ter um resultado bom? Será que se eu andar por esse lado, eu vou encontrar alguma coisa que seja satisfatório? Será que se eu me omitir e calar nesse momento, eu não estarei ganhando em conhecimento, em transmissão para o outro? Então, é a prudência, saber a hora de fazer. Justiça é dar a cada um o que lhe é devido, tratando os outros com respeito e igualdade. Esta igualdade não significa que eu vou tratá-la da mesma forma que eu vou tratá-lo, porque eu tenho que respeitar o indivíduo. Mas a intenção da minha atitude deve ser a mesma. Eu preciso respeitar aquele ser que comigo convive, próximo ou distante, no meu núcleo
ou afastado. Tá? A justiça é dar a cada um o que é devido, tratando os outros com respeito e igualdade. Também volto a dizer, não é aquela igualdade de tratar todos da mesma forma. Tá? A fortaleza é enfrentar as dificuldades com coragem e perseverança, mesmo diante dos desafios. Aqui eu vou só colocar, vou me permitir dar um exemplozinho, né? A gente tem fases da vida da gente que a gente está mais ranzinza, né? Está mais intolerante. Eu estou nessa fase. Eu não tolero, ia ser difícil para eu ficar pensando e ouvindo aquele serzinho que está do meu lado só, sabe? Ai, porque eu amanheci hoje, a minha vizinha amanheci com uma dor. O dia que eu amanhecer sem dor, eu vou ficar muito desconfiada para ela. Porque dor eu tenho todo dia. Só que assim, se eu falar na dor, ela vai doer mais. Então, o que eu faço? Eu dou um chega para lá, sabe? E vou aprender a conviver com ela. Eu não tenho 15 anos. Eu já tenho algumas vezes 15 anos. Então, assim, também não sou a pessoa mais regrada a ter comportamentos com o meu próprio corpo, com as minhas próprias atitudes. E tudo que eu tenho são consequências. Então, por que eu vou falar para eles só isso? Gente, quando vocês lembram de pessoas que são simpáticas, que agradam, que têm saudades, vocês lembram daquelas que diziam: ai, eu sinto tanta dor, ai, eu não consegui comer, ai, eu não... Ou vocês vão lembrar daquelas que chegam sorrindo para vocês? Quais são as que marcam mais na nossa vida? Então, de que forma eu quero marcar na vida de alguém? Eu quero levar aquilo que é bom. Não quer dizer que eu não tenha que, de vez em quando, dar um puxãozinho, né? Nós não somos perfeitos, mas nós nos achamos perfeitos. Isso a gente acha que é o melhor possível. Na temperança, aí nós temos que aprender a moderar os nossos desejos, as nossas paixões, porque todos os excessos e todos os vícios nos são prejudiciais. Então, a gente dá uma amenizada, dá uma contornada na situação. Tá? Quando nós não soubermos o que a gente precisa fazer, a gente apela para a prece. Sabe que a prece é uma dosagem homeopática, mas ela é muito eficiente, porque ela não precisa de horário, ela não precisa de tempo, e ela pode ser feita em qualquer momento. Né? Bom, continuando ainda com os exemplos, nós temos a prudência. Ué? Agora, o que eu fiz aqui? Dá licença. Tá. A prudência, que é a capacidade de discernir. Eu não sei o que aconteceu. A capacidade, isso aqui já foi, né? Já passou tudo já. Tá, desculpe. Tá, agora vem as outras. Então vem a esperança, tá? Que é acreditar no futuro e na possibilidade de alcançar as nossas metas. Tracemos nossas metas coerentemente. Vamos traçar as nossas metas de uma forma que não sejam lá aquelas muito básicas, mas que também não sejam aqueles altos expoentes impossíveis de conseguir. Eu não posso traçar uma meta que agora eu vou viajar para a Lua. Existem quem vá, mas eu não vou. Então, por que eu vou projetar uma meta desse aspecto? Vamos projetar aquilo que possa ser alcançável, porque senão vem também a decepção, né? A caridade, que é amar a Deus e ao próximo, tá?
buscando o bem-estar de todos. Ah, mas eu amo meu próximo, mas não adianta, ele foge até. Sim, mas não vamos sufocar as criaturas, né? Vamos amar. Amar é leve, amar é suave. Vamos amar de uma forma que nós não nos adonemos daquelas criaturas. Nós não somos donos de ninguém. Nós temos que conviver com as pessoas. A paciência seria tolerar todas as dificuldades e os contratempos com calma e serenidade. Ai, a paciência é difícil. Eu sou muito paciente, mas não piso nos meus caldos. Que daí esgota-se todo e qualquer tipo de paciência. Então, eu não sou paciente. Né? É uma das situações que nós temos que trabalhar dentro de nós. A sinceridade. Bom, aí, essa eu acho que eu não tenho falta, porque eu sou, às vezes, sincera até demais. Tá? E, às vezes, nós precisamos ser honestos com as nossas ações. Não basta apenas a sinceridade. Eu preciso também dar uma estudada no terreno para ver em que momento que eu posso ser sincera. Tem momentos que não dá, que não é ali, naquele local, naquela hora, naquele dia, com aquela pessoa. Né? E a responsabilidade. Bom, cumprir com as nossas obrigações e assumir todas as consequências das nossas atitudes. Eu vou fazer o que der de resultado, azar, alguém que vai corrigir. Não é assim. Nós temos que ter essa capacidade de assumir todas as nossas consequências. E, muitas vezes, assumir que nós erramos. Um pedido de perdão, um pedido de desculpas, refazer a atitude de uma forma mais ponderada, não faz mal para ninguém, só nos enobrece. Né? Bom, aí... eu não passei. Aqui, ó, hoje o meu dia foi meio tumultuado, então tá meio... No Livro dos Espíritos, lá na questão 893, ele pergunta aos espíritos qual a mais meritória de todas as virtudes. Quer dizer, qual a mais interessante, qual a mais importante de todas as virtudes? Então, vamos ver o que os espíritos responderam. Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Para que é que nós estamos aqui? Nós não estamos caminhando para chegar a um bem maior, ao melhorar? Então, todas essas virtudes, elas são próprias para nós conseguirmos alcançar. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das tendências, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício pessoal do interesse, pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Eu vou fazer um favorzinho para ele, porque amanhã ou depois eu vou precisar dele, então eu vou lá e... Sabe? Qual é o mérito que existe nisso, gente? Nós temos que lançar as nossas atitudes benéficas sempre, porque tudo aquilo que nós jogamos para o universo, nós recebemos de volta. É como jogar uma bola na parede e esperar que ela retorne. Aquilo de bem e também o que é de mal, né, gente? Não vamos agora dar uma assim, agora nós estamos falando sobre virtude, é só... Não! Todo o mal que nós enviamos, nós estamos sujeitos a receber de volta. E uma coisa, às vezes, a gente tem contato com determinadas pessoas ou recebe algumas coisas que a gente não sabe
Por que foram fazer aquele bem para mim? Olha, imagina, eu não conheço a pessoa e ela foi bem comigo. Uma coisa assim, eu estou andando na rua e passa uma pessoa e te larga um sorriso. Bom dia, boa tarde. Mas quem é? Não sei quem é. Não importa. Eu não preciso saber quem é. Ela sentiu vontade, quando me viu, de fazer isso. E se a gente fizesse isso também, não seria legal? Vamos fazer isso. Ah, mas não vão nada. Vamos fazer, vamos praticar. Isso são pequenas coisas que, ao somatório, vão se transformando em grandes coisas. A mais meritória é aquela que se baseia, então, na caridade mais desinteressada. Aí nós vamos chegar, então, quando nós estivermos valorizando todas essas virtudes, em detrimento de todos os vícios que nós tenhamos, nós estamos a caminho de um caminho bem largo, passadas largas, em caminho da nossa reforma íntima. Essa reforma íntima, vocês já imaginaram, reforma íntima, eu comparo assim, ó, reformar uma casa. Te olha assim, lá dentro da casa está tudo, então vamos fazer aquela reforma lá dentro. As pessoas de fora não vão nem observar, mas quem está lá dentro vai. Então, a nossa reforma íntima não é visando apenas o aparecer para os outros de forma diferente, mas é aquilo que vem dentro da gente. Ah, mas eu me esforço e ninguém nota. Não precisa notar. Não é o pessoal que está aqui que tem que notar. Quem tem que notar, quem tem que saber, é o nosso ser superior. E esse certamente vai. E aí vai colocar lá na nossa caderneta, vai colocar, oh, essa aqui conseguiu. E nós vamos ganhando créditos para o nosso juízo final. Tá? A reforma íntima, então, é um esforço contínuo de autoconhecimento e mudança, onde nós identificamos as nossas falhas e tendências negativas e podemos substituir pelas virtudes. Outra vez, importantíssimo é o conhecimento. É saber o autoconhecer-se, né? É um processo que visa a evolução espiritual. E quando nós evoluímos espiritualmente, aonde é que nós vamos chegar? Cada vez mais perto de Deus. As virtudes são características e comportamentos positivos, né, que nos elevam espiritualmente e moralmente também. São exemplos de virtude quando inclui o amor, a caridade, a humildade, a paciência, o respeito, a bondade e a tolerância. E aí nós podemos fazer uma interligação entre as virtudes e a nossa reforma íntima. Então, a reforma íntima é um processo pelo qual nós cultivamos e aprimoramos as virtudes, eliminando os vícios e os defeitos morais. Gente, que coisa mais interessante, né? Nós podermos eliminar os nossos efeitos, todos nós temos. O mais insignificante, o pior dos elementos, tem chance de fazer isso. E às vezes ele não consegue tanto quanto nós que temos um pouco mais de conhecimento. Mas aquilo não significa que seja em menor desagravo. Porque é tão valorizado quanto aquele que já está na metade do caminho e conseguiu evoluir um pouco. Tem uns que estão bem no início e conseguiram um degrauzinho. É meritório também. Ao praticarmos as virtudes com amor e caridade, nós estamos aprimorando o nosso caráter e evoluindo espiritualmente. E aí, quais são os benefícios que nós vamos encontrar?
Gente, mas está muito embaralhado, né? A reforma íntima é uma prática diária, é constante, é permanente, é contínua, que envolve o autoconhecimento, que envolve o estudo, que envolve muita reflexão, oração e a aplicação dos ensinamentos morais e espirituais. Mas que ensinamentos são esses? Gente, alguns a gente já trouxe, porque nós vivemos essas partes em vidas passadas. Outras nós aprendemos com aquele que está do nosso lado. E outras nós buscamos aprender quando nós temos interesse em realmente mudar. Aí nós vamos encontrar os benefícios. Aí nós vamos ver que a reforma íntima e a busca por virtudes trazem a paz interior. Felicidade, bem-estar e uma vida plena e significativa. Quem é que não se sentiria bem assim, né? Agora, gente, milagre não existe. A gente tem que ir à busca, tem que ir atrás, tem que fazer. A gente tem que fazer a nossa parte. Bom, aí então nós vamos ver que na prática, na realidade, a reforma íntima é uma prática diária que envolve o autoconhecimento. Não, isso aqui eu já fiz. Tá. A reforma íntima, no contexto espírita, refere-se ao processo contínuo de autoconhecimento e transformação para a melhoria do ser, visando a evolução espiritual. Eu já estou repetindo, né? Mas isso aqui é importante que a gente repita para a gente acreditar e levar a fim, tá? É um esforço consciente e voluntário de corrigir defeitos, cultivando virtudes e para a finalidade é alcançar, então, a paz interior. É o meio de darmos nova direção aos valores que já possuímos, corrigir deficiências cujas raízes muitas vezes nós ignoramos. Por que é que nós passamos por essas situações? Mas sempre nós temos que ter em mente que nós temos motivação para mudar. E essa motivação pode ser traçada lá nas nossas metas. Tá? Então, como fazer essa importante reforma na nossa casa íntima? Nós temos 3 passos, vamos dizer assim, vamos sintetizar. O primeiro passo para a reforma íntima é a vontade. Se eu não tiver vontade, ninguém vai conseguir me ajudar. Eu tenho que ter vontade de fazer essa reforma íntima. É a vontade de melhorar moralmente. E a vontade é a disposição, a força interior, a coragem que nos impulsionam a conquistar aquilo que nós desejamos. O segundo passo é a observação e a identificação do que se passa dentro de nós. Nós temos que ter a coragem de entrar para dentro e observar aquilo que nós precisamos, de arrecadar as nossas coisas velhas e chafurdadas e sujas, desorganizadas. Nós temos que olhar para dentro de nós e identificar todas essas características. Isso aí, então, é a atenção plena. E depois, nós temos o terceiro e mais importante dos passos, que é a ação. Não adianta nós acumularmos conhecimento e ficarmos de braços cruzados, não fazer nada. Então, a ação é a prática e a atitude. E isso vai gerar o quê? Vai gerar a
transformação, que é a nossa meta principal. E aí, então, nós citamos Santo Agostinho, quando ele dizia que, ao final de no tempo que ele estava na Terra, ao final de cada noite, de cada dia, ele interrogava a si próprio, com a cabecinha lá no travesseiro, passava em revista toda a sua consciência e todos os atos que havia feito durante o dia, e perguntava se faltava a algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Às vezes nós estamos nos vícios tão enraigados que a gente esquece de perceber, né, no outro. Então, nós fomos criados por Deus para sermos felizes e nos tornarmos cooperadores na criação divina como Jesus o é. E aí eu tenho uma pequena historinha que a gente faz um elenco com esse tema, né, das virtudes. Alguma vez vocês se pegaram prestes a falar sobre alguém ou julgar uma situação sem ter certeza de todos os fatos? Capaz. Não, nenhum de nós fez isso, né? Isso vai conectar a historinha aqui. Então, assim, ó, diz que... Eu vou ler, porque daí eu vou mais rápido, tá? Um dia, um conhecido encontrou o grande filósofo Sócrates e lhe disse: Sócrates, preciso contar algo sobre um dos seus amigos. Sócrates já interrompeu e disse: espera um momento. Antes de me contar qualquer coisa, eu gostaria que você passasse por um simples teste. É o teste das 3 peneiras. O homem ficou surpreso. 3 peneiras? Sim, continuou Sócrates. Antes de falar sobre os outros, é bom que filtremos o que vamos falar, o que vamos dizer. A primeira peneira é a da verdade. Você tem certeza absoluta de que o que vai me contar é verdadeiro? O homem hesitou. Bem, para ser honesto, eu apenas ouvi dizer. Entendo, disse Sócrates. Então você não sabe se é verdade. Vamos à segunda peneira. É a da bondade. O que você vai me contar sobre meu amigo é algo bom? O homem pensou um instante. Na verdade, não. É o contrário. Então, prosseguiu Sócrates, você quer me contar algo ruim sobre meu amigo e nem sabe se é verdade. Ainda resta a terceira peneira, a da utilidade. O que você vai me contar sobre ele será útil para mim? O homem, já envergonhado, respondeu: não, Sócrates, não será útil. Sócrates concluiu: bem, se você quer me contar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, por que se preocupar em me dizer? Aí nós vamos então conectar lá com aquela sobre as virtudes, né? Assim como Sócrates nos ensina a filtrar as nossas palavras, também devemos examinar os nossos pensamentos e filtrar as nossas palavras, né? À luz das ações das virtudes. A verdade, a bondade e a utilidade são como as peneiras que nos ajudam a discernir, a diferenciar o que realmente importa para a nossa evolução espiritual. Vamos pensar nisso? Muito obrigada.